Oi, gente, sou a professora Raquel Copolilo e hoje nós vamos estudar triângulos. Para começar a nossa história, a gente vai começar aqui com a definição. Então, dados os 3 pontos, ABC, não colineares, ou seja, não alinhados, a união dos segmentos AB, BC e CA, chamamos de triângulo ABC e indicamos pelo triângulozinho lá pequenininho ABC, que é a nomenclatura, ok? E aí, agora, para a gente tratar dos elementos, quais são os elementos do triângulo, gente? Vamos relembrar. Nós temos os vértices, que são os pontos A, B e C. Nós temos os lados, que são os segmentos AB, BC e CA. Tá? A gente pode chamar também de lados A, B, C, não tem problema nenhum. Essas letras minúsculas aqui. Tá? Os ângulos internos, que são os ângulos, uma das maneiras de representar ângulos, CAB, ABC, o vértice no B, ou BCA, que o vértice está aqui no C, tá? E ângulos externos. O ângulo externo, minha gente, é o suplemento do ângulo interno, é o que falta para chegar a 180, tá certo? Ele é formado pelo prolongamento de um lado e o outro, tá certo? Vamos lá. E condição de existência. Oi, gente, olha só. Agora eu tô relembrando condição de existência. Presta atenção. Dado esse applet aqui, né, essa simulação do GeoGebra, o que a gente precisa entender? Que a soma dos outros lados, né, a soma de dois lados tem que ser sempre maior do que o outro. Por exemplo, olha só esse triângulo aí, a base. A base é 2. Os outros dois lados somados são maiores que o 2. Então, tá aqui, ó. AB, que é 2, é menor que o AC, que mede 2,3, mais o BC, que mede 2,1. Tá dando aqui 4,4. Isso tem que acontecer para todos, ó. O BC tem que ser menor que os outros dois somados. E o AC tem que ser menor que o AB e o BC somados. Por quê? Preste atenção. Se eu tiver dois segmentos aqui que somados sejam iguais, tá assim. Se esses dois somados forem iguais à base, opa, vai cair. Quer ver? Eu vou fazer agora para vocês verem, ó. Observa o AC e o BC. Vou descer com eles, vou diminuir. Ó, o AB é 2. Se eu diminuir aqui, ó, vou colocar, sei lá, esse 1,2, tá? O AC 1,2. E se eu diminuir esse BC aqui, diminuir esse segmento, de forma que ele fica assim, ó. Ó, vou diminuindo. Opa! Olha lá. O AB, ele fica igualzinho, ele cai, o vértice cai, porque os segmentos somados são iguais ao da base, então não tem vértice saltando, tá? Então, ó, o AB fica igual ao AC mais o BC, fica igual a 2. O 2 fica igual a 2, então tem como o vértice saltar? Não. Então, minimamente, a soma dos segmentos, né, dos outros dois lados tem que ser maior do que o que você está tomando como base, entenderam? Tá? A mesma coisa tem que acontecer com todos. Furou com um, acabou, não tem mais triângulo. Degenera o triângulo, é o que eu falo. Tá? O que a gente fala. E se a outra opção? E se pelo menos um dos segmentos... E se você não juntar os segmentos? Ficarem separados, né? A soma dos segmentos for menor do que a tua base. Você tem triângulo? Também não. Não consegue nem juntar para poder subir o vértice. Tá menor? Então você também não tem triângulo. Olha só, vou fazer. Ó, vou pegar esse segmento AC aqui e vou diminuir. Ó. Acabou. Olha lá. O segmento AC, ó, o 2 fica maior do que a soma dos outros dois lados, ó. O AC eu coloquei valendo 1 e o BC eu coloquei valendo 0,8. 1 mais 0,8 é 1,8. Nem consegue chegar, nem consegue juntar os segmentos, degenera, nem tem triângulo. Então, para você ter um triângulo, gente, sempre a soma, né, a junção de dois lados tem que ser maior do que o valor da base, para você poder ter um vértice saltando ali da tua base, tá bom? Então, aqui, ó. Então, a soma dos lados, ó, já saiu daqui, já começa. Já salta o triângulo, ó. Já vou criando o triângulo, tá bom? É isso, então. Relembrei condição de existência.
E a classificação? Agora, sobre a classificação, nós temos duas formas. Então, classificação quanto aos lados, o triângulo pode ser equilátero quando ele tem os três lados iguais, mesma medida. Ele pode ser isósceles, quando ele possui dois lados com a mesma medida, e pode ser escaleno, quando ele possui três lados com medidas diferentes, certo? E a próxima etapa, quanto aos ângulos. O triângulo ele pode ser acutângulo, quando ele tem três ângulos agudos. Ele pode ser retângulo, quando ele tem um ângulo reto, e obtusângulo, quando ele possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Agora a gente vai começar o trabalho com a soma dos ângulos internos. Então, o que a gente tem aqui, gente? Olha só. Experimento. Siga as instruções. Desenhe dois triângulos iguais em uma folha. Pinte os três ângulos com cores diferentes. Nomeie-os com as letras A, E, I e recorte-os. Então, vai ficar assim, ó. Ok? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos continuar. Colhe em um dos triângulos no caderno. Recorte o outro triângulo, dividindo em três partes, de forma que cada parte tenha apenas um ângulo e as separe com o uso da tesoura. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Aí, o que acontece? Vamos continuar. Una os três ângulos ao redor de um vértice, de forma que fiquem adjacentes, um diretamente ligado ao outro, ok? Colhe no caderno e registre o que você observou. Então, gente, esse experimento tem qual resultado? Recortou tudo, colou um seguido do outro, sem sobreposição. O que você espera ver? Eu coloquei aqui um exemplo. Eu sei que o de vocês vai ficar bem mais bonito, tá bom? Então, ó, soma dos ângulos internos. Experimento. Desenhou os dois triângulos, colocou o primeiro triângulo lá e depois colou todos os ângulos. Então, o que você observa desse experimento? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, é um ângulo raso. Logo, SI é 180. Então, vamos continuar. E uma prova formal? A gente pode fazer uma prova formal? Sim. Como é que ficaria essa estrutura? Vamos lá. Do jeito que tá, a gente não consegue. Mas se a gente fizer isso aqui, ó. Prolongar. Criar uma reta aqui. Ó. E aqui também, em cima, ó. Criar outra reta paralela à primeira. Então, se essa reta é paralela a essa, a gente consegue. Poxa, por quê? Repara, se esse ângulo aqui, ó, são duas retas cortadas por essa transversal. Se esse ângulo é A, esse ângulo aqui vai ser quanto? A também, porque esses são o quê? Alternos internos. Então, aqui eu posso escrever que é o ângulo A. Aí, agora, esse ângulo e esse aqui. Poxa, se eu tenho duas retas cortadas por um segmento, né, de uma transversal, esse ângulo e esse também são alternos internos. Então, aqui, vou colocar de verde também, ó, a mesma cor, eles são alternos internos, por isso eles têm a mesma medida. Aí eu escrevo I também. Peraí, mas esses três ângulos aqui, juntos, eles formam quanto? Aqui, ó, um ângulo raso, um ângulo de 180. Aí a gente consegue escrever também, ó, que A mais o E mais o I somam 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Agora, nós vamos falar sobre o teorema do ângulo externo. Então, para aprofundar sobre esse tema, a gente tem que lembrar, né, que como o ângulo externo é o suplemento do ângulo interno, nós temos três ângulos externos, né? Então, eu desenhei aqui na direita um exemplo, né,
como pode ficar os 3 ângulos externos desenhados. Mas a gente tem que lembrar o quê? Se o ângulo externo, né, e o ângulo em si, ao qual ele é externo, eles são suplementares, então eles obrigatoriamente têm que valer 180. Então, C mais alfa é 180. E por outro lado, num triângulo qualquer, A mais B mais C, a soma dos ângulos internos também é 180. Não é? A gente não pegou lá e colou os 2 ângulos lá ao lado, né, do C e formou 180, formou um ângulo raso? Então, de fato. Logo, o C mais alfa tem que ser obrigatoriamente A mais B mais C. Daí que o ângulo externo, que fica lá do lado de fora, é exatamente a soma do A mais B. São aqueles que ficam do ladinho lá, quando a gente colou. Ok? Então, sempre o ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Tá certo? Os que não estão colados a ele. Sobre a soma dos ângulos externos, o que nós temos? Vamos fazer um experimento. Começando aqui, ó. Dado um triângulo qualquer, desenha aí os ângulos externos dele. Cola no caderno. Depois, recorta, né, no segundo triângulo, só os ângulos externos e cole-os, um após o outro. O que você vai observar aí? Que eles formam 360. Então, a soma dos ângulos externos é 360, ou seja, SE é 360, ok? Aí agora, como é que fica a prova formal disso? Certo? Nós temos que o E é igual à soma dos não adjacentes A e B. O F, ele é a soma dos não adjacentes A e C. E o G, por sua vez, ele é a soma dos não adjacentes B e C. Se eu quero saber a soma dos ângulos externos, eu quero saber a soma de E mais F mais G. Então, eu escrevo, ó, E mais F mais G, que é o meu objetivo, vai ser igual a quem? O E não é A mais B? Então, eu escrevo, no lugar do E, A mais B. O F corresponde a A mais C. E o G corresponde a B mais C. Se você organizar os dados aqui, ó, colocar A e C ao contrário aqui, nós temos A mais B mais C, mais quem? Mais o A, mais o B, mais o C. Só que, quem é A mais B mais C? Você já sabe que é 180. E, novamente, quem é A mais B mais C, você já sabe que isso daqui tem que obrigatoriamente fechar em 180. Logo, 180 mais 180, – 360. Portanto, E mais F mais G é igual a 360. Ou seja, a soma dos ângulos externos é igual a 360, como nós queríamos demonstrar.